Olá, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os nervos cranianos, tá certo? Bom, então quando a gente fala de nervo, então só recapitulando algumas coisas, né? Nervos, quando a gente vai estudar, a gente estuda os nervos separados de duas formas, né? Primeiro, a gente conhece os nervos espinhais e existem os nervos cranianos, tá? O que chama de nervo espinhal? A gente já sabe disso. Nervo espinhal é aquele nervo que tem origem na medula espinhal. Já estudamos quando falamos sobre o plexo braquial, os nervos, enfim, que nervam o membro superior, o membro inferior. Então, esses são os nervos espinhais. Eles têm origem na medula, que ao todo são 31 pares de nervos espinhais. E agora nós vamos conhecer os nervos cranianos. Por que chama de nervo craniano? Nervo craniano é aquele nervo que emerge, aquele nervo que se origina no crânio da gente, lá no nosso encéfalo, tá certo? Então existem os nervos espinhais e existem os nervos cranianos, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pares de nervo craniano, que ao todo são 12. Então existem ao todo 12 pares de nervos cranianos. Então, essa imagem que você está vendo é uma imagem mostrando todos os pares cranianos que eu vou falar para vocês a partir de agora, beleza? Então, o primeiro par craniano, você visualiza aqui nessa vista superior, é o nervo olfatório, que é dividido em tracto olfatório, que é essa partezinha, essa haste, e aqui o bulbo olfatório, que está repousando em cima da lâmina crivosa do osso etmóide, que nós já vimos isso, tá certo? A lâmina crivosa do osso etmóide. E esse nervo olfatório, ele é um nervo exclusivamente sensitivo. Então você visualiza aqui, deixa eu aproximar aqui o nervo olfatório, ó, vou aproximar bem muito. Você visualiza esses raminhos aqui, que eu vou destacar, vai ficar vermelho, azulzinho, ó. Tá vendo? Então esses aqui são os ramos do nervo olfatório que estão penetrando na cavidade nasal. Então eles vão inervar a mucosa nasal, tá certo? Então ele inerva a mucosa olfatória. E, portanto, o nervo olfatório é um nervo exclusivamente sensitivo que está relacionado com a transmissão dos estímulos relacionados ao olfato, tá bom? Então isso é o primeiro par craniano. O segundo par craniano que eu vou mostrar para vocês corresponde ao nervo óptico, tá certo? Então, o nervo óptico, que é esse par craniano aqui, ó, tá certo? Então é um nervo que sai do olho, né? O nervo óptico, ele é um nervo também unicamente sensitivo, tá certo? Suas fibras somáticas especiais e é responsável pela visão. Então ele sai do olho, capta o estímulo de luz e vai conduzir esse estímulo de luz até o órgão superior, que é o nosso cérebro, para que o cérebro possa elaborar esse estímulo visual, tá? Então ele é um órgão, é um par craniano totalmente sensitivo, né? Ele atravessa o crânio, a gente já sabe que ele emerge do crânio lá do canal óptico do osso esfenoide, que também nós já vimos isso, tá certo? Então o primeiro par craniano é o nervo olfatório, o segundo par craniano é o nervo óptico, perfeito? Então esses dois primeiros pares cranianos são nervos exclusivamente sensitivos. O primeiro responsável pelo estímulo do olfato, inerva a mucosa nasal, e o outro estímulo visual, ele vai estar se originando lá no olho, né? E vai atravessar o crânio pelo canal óptico, levando o estímulo de luz até o cérebro da gente. Beleza? O terceiro par craniano é o nosso nervo oculomotor, tá? Então o terceiro par craniano é o nervinho oculomotor. Deixa eu visualizar aqui o nervo oculomotor para mostrar para vocês, tá? Então, espera aí um pouquinho. Nervo oculomotor. Tem muito nervo aqui na frente. Muito sente. Oculomotor. Aqui, ó. É difícil de visualizar aqui desse monte de nervo, né? Então o nervo oculomotor, ele é o terceiro par craniano, né? A gente sabe que ele é um nervo
como o próprio nome diz, né, ele é um nervo exclusivamente motor. E se você reparar, ele tem origem lá no nosso, que é entre os dois pedúnculos cerebrais, né? Se você pegar nessa imagem aqui, isso aqui é a cavidade orbital, né? Ele vai, ó, em direção ao olho, ó, o óculo motor, tá vendo? Ó? Se eu aproximar bem muito aqui, ó, o óculo motor, tá vendo em destaque aqui, ele vai em direção à cavidade do olho, ó, tá vendo? Ó, bem aqui, ó. Vendo aqui, ó, ele entra, tá do lado aqui do nervo óptico, então ele é um nervo que está em direção ao olho. Então, como o próprio nome sugere, né, repito, ele é um nervo totalmente motor, né? Ele é um nervo motor somático e um nervo motor visceral. E o que é que ocorre? Como o próprio nome sugere, ele é um nervo que vai inervar a musculatura extrínseca do olho, principalmente, né, ele tem uma parte do nervo oculomotor inerva a musculatura extrínseca do olho, mas outra parte do nervo oculomotor vai inervar o músculo também intrínseco do olho, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então ele é um nervo exclusivamente motor. Sua emergência craniana é a fissura orbital superior. Então ele emerge, ele sai do crânio pela fissura orbital superior. Suas fibras primárias são responsáveis pela inervação dos seguintes músculos extraoculares, né? Então o óculo motor inerva os músculos extrínsecos do olho. Quais são os músculos extraoculares que ele inerva, né? Ele vai inervar o músculo levantador da pálpebra, ele vai inervar o músculo reto inferior, o reto inferior vai puxar o olho para baixo, ele vai inervar o músculo superior, o músculo medial e oblíquo inferior do olho, tá certo? Então já as suas fibras secundárias, então outras fibras do músculo do nervo oculomotor, ele vai inervar o corpo ciliar, íris e o músculo esfíncter da pupila. O músculo esfíncter da pupila é o músculo que faz a contração da pupila, né? Então na presença de luz, a pupila contrai. Então a pupila pode dilatar e a pupila contrai. Então o músculo oculomotor, ele também é responsável pela contração da pupila, tá certo? Então é um músculo totalmente motor, um nervo totalmente motor que vai ter um componente que vai inervar os músculos extrínsecos, ou seja, aqueles músculos que vão movimentar o olho, mas não todos. Tem dois músculos específicos que são inervados por outros nervos que ele vai falar mais na frente, perfeito? E tem componente também que inerva os músculos intrínsecos, como o músculo da pupila, que ele vai fazer a contração da pupila. Tá bom? Então, nervinho oculomotor. Depois nós temos o quarto par craniano, que é chamado de nervo troclear. Deixa eu visualizar aqui, ver se dá para ver aqui melhor. Visão por baixo para ver o troclear. Então, o nervo troclear, ele é um nervo que tem origem abaixo dos colículos inferiores. Então, nessa imagem aqui, nessa vista posterior aqui, ó, eu vejo esse aqui, o colículo inferior. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, ó. Esse aqui é o nosso colículo inferior. E abaixo do colículo inferior, o nervo troclear, né? Só destaca ele aqui, ó. Tá vendo? Ó, nervo troclear. Então, o nervo troclear é um nervo exclusivamente motor, tá? Assim como o nervo oculomotor, o nervo troclear é um nervo exclusivamente motor. Sua emergência no crânio é a fissura orbital superior, tá certo? Então ele sai do crânio, atravessa o crânio pela fissura orbital superior. Ele é responsável pela inervação do músculo oblíquo superior do olho, tá certo? Então esse músculo, ele realiza os movimentos de abdução, aliás, de adução, depressão e rotação medial do olho, tá certo? Então ele faz a adução, depressão e a rotação medial do olho, tá certo? Ele desvia o olho medialmente, né? Quando ele faz esse desvio medial do olho, é o nervo troclear, tá certo? Então ele é um nervo totalmente motor que vai inervar o músculo oblíquo do olho, tá certo? Não, músculo oblíquo superior do olho. Então, primeiro par craniano, nervo olfatório. Segundo par craniano, nervo
óptico, terceiro par craniano, nervo troclear, quarto par craniano, nervo oculomotor. Então nós já vimos dois nervos exclusivamente sensitivos, que é o olfatório e o nervo óptico, e dois exclusivamente motor, que é o nervo troclear e o nervo oculomotor. O quinto par craniano, um nervo extremamente importante, principalmente para a gente da fisioterapia, né? Então o quinto par craniano é esse grandão aqui, ó. Deixa eu afastar um pouquinho para você visualizar melhor. Ele tem a origem lá na ponte e tal. Esse nervo grande aqui, ó. Tá vendo? Esse nervo aqui é o nervo trigêmeo, né? Tá, ó, nervo trigêmeo. Então o nervo trigêmeo ele tem a origem lá na ponte. E por que chama nervo trigêmeo? Porque se ele se divide, ele dá origem a três ramos. Ele se divide em três ramos, que a gente visualiza aqui, ó. Então nós temos o nervo trigêmeo, depois ele apresenta um gânglio, que é essa bolinha aqui, ó, que é chamado de gânglio trigeminal, que é onde se encontram os corpos celulares desses neurônios que fazem parte do nervo trigêmeo. Tá certo? O nervo trigêmeo, ele é, como eu disse a vocês, ele vai ser dividido em três ramos, né? O primeiro ramo é esse aqui, ó. Por isso que eu chamo de nervo trigêmeo. Então esse primeiro ramo chama-se nervo oftálmico. É o primeiro ramo do trigêmeo, nervo oftálmico. O segundo ramo do trigêmeo é esse aqui, ó, que é chamado de nervo maxilar, que vai inervar esse terço médio da face. E o quarto ramo é esse aqui, ó, que é o nosso nervo mandibular, que vai inervar esse terço inferior da face. Então o nervo oftálmico inerva esse terço superior da face. O nervo maxilar inerva o terço médio da face e o nervo mandibular inerva o terço inferior da face. Então ele é um nervo totalmente misto, tá? Ele é um nervo misto, portanto ele conduz tanto impulsos motores quanto impulsos sensitivos, tá certo? Então ele tem função motora e função sensitiva. Pois bem, aí vamos ver o que é que esse nervinho, esses nervos vão inervar, tá? Então veja só, o ramo oftálmico desse nervo, né, que é esse aqui, ó, o primeiro ramo, que é o ramo oftálmico, ele forma sinapse com o gânglio trigeminal e inerva a região anterior do crânio, nariz e regiões oftálmicas da face, tá certo? Como eu disse a vocês, esse terço superior, tá certo? Ao chegar na órbita, ele fornece, que ele vai em direção ao olho, né? Então, ao chegar na órbita, ele fornece três ramos terminais, que são os nervos nasociliar, o nervo frontal e o nervo lacrimal, tá certo? Então, o primeiro ramo, nervo oftálmico, né? Ele vai inervar esse terço superior da face. Quando ele entra dentro da órbita, ele se divide em três ramos, são os ramos terminais dele, que vai formar o nervo nasociliar, o nervo frontal e o nervo lacrimal, tá certo? Veja só, a inervação somática desse nervo, né? Vamos falar primeiro do nervo maxilar. O nervo maxilar, que é o segundo ramo dele, que é este, ó, deixa eu aproximar. Nervo maxilar. O nervo maxilar, como o próprio nome sugere, ele vai inervar o terço médio da face, da região da maxila, né? Ao penetrar na cavidade da órbita, passa a ser chamado de nervo infraorbital. Ó, ele se transforma aqui no nervo, quando ele entra, atravessa a órbita, ele passa a ser chamado de nervo infraorbital, que é este, ó. E ele emite alguns ramos. O nervo infraorbital, ele vai emitir esse raminho aqui importante, ó, que vai inervar os dentes superiores, ó, que é o nervo alveolar superior médio, e este que é o nervo alveolar superior posterior. Então o nervo maxilar, ele vai emitir ramos que vai inervar os dentes superiores, tá bom? Que nervos são esses? Nervo alveolar superior posterior, nervo alveolar superior médio, que é este. Pois bem, aí ele aqui na frente, ele vai ser chamado de nervo infraorbital, e o nervo infraorbital emite um ramo, que é esse aqui, ó, que é o nervo alveolar superior anterior, tá certo? Portanto, o nervo maxilar, ele vai fazer essa ramificação todinha aí, ó, tá bom? Então, eu repito, o nervo maxilar é este,
quando ele atravessa a órbita, ele passa a se chamar de nervo infraorbital. Tá certo? Esse nervo infraorbital, ele emite um ramo chamado nervo alveolar superior anterior. Antes dele se transformar no nervo infraorbital, ó, tá aqui ele, ó, o nervo maxilar emite dois ramos importantes, que são esses, ó, o nervo alveolar superior médio, que é este, e o nervo alveolar superior posterior, que é este. Então esses nervos inervam os dentes superiormente. Por fim, o ramo mandibular, que é este, ó. O ramo mandibular, ele possui dois ramos principais, que é o nervo lingual e o nervo alveolar inferior. Tá aqui, ó. Ramo mandibular é este. Aí tem aqui, ó, esse da frente aqui, ó, o nervo lingual, e esse de trás, o nervo alveolar inferior, tá certo? Ele tem como função inervação da porção mais inferior da face, tá certo? Portanto, não esquece, o nervo trigêmeo se divide em três: nervo oftálmico, nervo maxilar e nervo mandibular. A sua inervação do nervo trigêmeo como um todo, somática, ele é responsável por conduzir informações relacionadas à dor, então sensibilidade de dor, propriocepção, temperatura, o tato da face, dos 2/3 do couro cabeludo e da língua, cavidade nasal, seios paranasais e a conjuntiva ocular. Então isso é a parte sensitiva dele. Já a inervação motora, ele é responsável pela inervação dos músculos da mastigação, né? Masseter, temporal, pterigóide lateral e pterigóide medial. Então não esquece, ele é misto, ele tem uma parte sensitiva e uma parte motora. A parte sensitiva é relacionada à sensibilidade da face, tá certo? Então que tipo de sensibilidade ele leva para a face? Dor, temperatura, o tato, tá certo? Uma parte da língua. Então isso é um nervo trigêmeo, a parte sensitiva. A parte motora são os músculos da mastigação, que são músculo masseter, pterigóide lateral, pterigóide medial e o músculo temporal, tá certo? Não esquecendo também que ele leva, dentro dessa parte sensitiva, ele vai inervar os dentes superiores e os dentes inferiores, né? Por isso que eu digo que ele faz também a parte de dor, né? Leva estímulo relacionado à dor. Pois bem, então isso é o nervo trigêmeo. Aqui uma curiosidade, a gente tem uma patologia comum aqui no nervo trigêmeo, chamado de nevralgia do trigêmeo, que é uma compressão do nervo trigêmeo, especialmente aqui nesse gânglio trigeminal. Então, quando tem uma compressão do trigêmeo, lembra, esse nervo tem a parte sensitiva que leva estímulo de dor. Então, a nevralgia do trigêmeo vai provocar dor muito intensa em todo o território de inervação desse nervo. Tá certo? Então, uma dor muito grande na face. Então, é causada por uma compressão do gânglio trigeminal. Tá certo? Pois bem, aí nós temos, esse é o quinto pá craniano, é um nervo misto. Agora vamos para o sexto pá craniano. O sexto pá craniano, ele é um nervo motor. Tá aqui ele emerge, ó, em cima, deixa eu ver se dá para ver aqui melhor, em cima em cima da pirâmide bulbar, né, que nós já vimos isso, ó. Então aqui nós temos a pirâmide bulbar, que é bem aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é nosso tronco encefálico. Essa dilatação é a pirâmide bulbar. Em cima da pirâmide bulbar tem esse nervinho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Nervo abducente, sexto pá craniano. Repara que ele também vai para dentro do olho. Olha aqui, ó. Ó, esse nervo aqui, ó, também está aqui no olho. Portanto, ele vai inervar a musculatura do olho. Tá aqui o sexto pá craniano. Ele é exclusivamente motor, constituído por fibras eferentes somáticas gerais, tá certo? E a sua emergência craniana, né, de onde ele sai, ele é da fissura orbital superior, portanto ele vai para o olho, né? Fissura orbital superior. E a origem no encéfalo, aqui no tronco encefálico, é aqui acima das pirâmides bulbares. Mas veja só, assim como o nervo oculomotor e o nervo troclear tem uma função de motricidade do globo ocular, né? É responsável mais especificamente pela inervação do músculo reto lateral do olho, que realiza o movimento de abdução do olho, puxar o olho lateralmente.
Tá certo? Então nós temos o músculo reto lateral do olho é inervado pelo nervo abducente, fazendo esse movimento aqui quando ele puxa o olho para o lado. Tá bom? Então, os músculos do olho, basicamente, são inervados pelo nervo oculomotor, pelo nervo troclear e pelo nervo abducente. Tá certo? Então, todos eles emergem da fissura orbital superior, né? Todos eles, quando saem do encéfalo, atravessam o crânio pela fissura orbital superior. Então, está aí o nervo oculomotor sexto par craniano. Então, a origem aparente, repito, pirâmide bulbar, ele sai aqui de cima da pirâmide bulbar, ó, e a origem dele no crânio, ele emerge do crânio lá na fissura orbital superior para inervar o músculo reto lateral do olho. Sétimo par craniano é esse aqui, ó. Tá aqui do lado do sexto par craniano, tem este parzinho aqui, ó. Tá certo? Ó? Que é o sétimo par craniano. Não tá mostrando o oitavo, esse aqui, ó. Sexto. Ó, ele tá com um probleminha que tá mostrando o sétimo e o oitavo junto, ó. Ó, peraí. Não tá mostrando direito não, aquela imagem tá equivocada. Aqui, ó. Sétimo par craniano, tá certo? Que é o nervo facial, tá aí ela, ó. Então, o sétimo par craniano, ele emerge, ele tem como origem, ele está localizado acima da oliva bulbar, que é essa dilataçãozinha aqui, ó. Então, essa dilataçãozinha aqui, ó, é chamada de oliva bulbar. Então, aqui é o nosso sétimo par craniano. Tá aqui ele, o nervo facial. Como o próprio nome sugere, deixa eu afastar aqui para você ver melhor. Aqui, ó, tá vendo? O nervo facial, ele vai em direção à face, tá vendo? Ó? Tá certo? Então ele é um nervo, o nervo facial, ele é um nervo misto. Ele possui uma raiz motora. A raiz motora dele é o nervo facial propriamente dito, né? E uma raiz sensitiva, chamada de nervo intermédio. Então ele tem um componente motor, que é o nervo facial propriamente dito, e um componente sensitivo, que é o nervo intermédio. Então, o nervo facial, ele vai quando chega aqui na região da face, ele vai possuir 5 ramos principais. Tá aqui o nervo facial, que é a parte motora, tá certo? Ó, do nervo facial. Então, 5 ramos principais. Quais são esses ramos? O ramo auricular, que é este, ó. Ó, nervo auricular. Primeiro ramo do nervo facial, nervo auricular. Depois nós temos o segundo ramo do nervo facial, ó, que é o nervo zigomático, ó, auricular. Depois o nervo, vamos lá, ramo zigomático, segundo ramo dele, que vai para essa região mediana da face. O terceiro está aqui, ó, o ramo temporal, perfeito? Ramo temporal. Nós temos o quarto ramo, que é esse aqui, ó, ramo bucal, perfeito? Que é o ramo bucal. E o último ramo é o ramo marginal, tá certo? Então tá aqui o nervo facial com seus ramos, tá certo? Ó, tá aqui o ramo marginal da mandíbula. Ó. Então tem marginal, bucal, zigomático, temporal e auricular. Esses são os ramos do nervo facial, que é esse aqui, tá vendo? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 ramos. Beleza? Muito simples de visualizar isso. 1, 2, 3, 4, 5 ramos do nervo facial, tá certo? Então tem o ramo auricular, ramo temporal, ramo zigomático, ramo bucal e ramo marginal. Então isso é a parte motora, tá certo? É a parte motora do nervo facial, e ele vai inervar os músculos da expressão facial. Então ele inerva os músculos aqui da face, tá bom? Quando o sujeito tem, por exemplo, paralisia facial, ele tem um comprometimento no nervo facial. Os músculos da face não mexem, tá certo? Essa paralisia pode ser central ou pode ser periférica. Aí vocês vão estudar isso em fisiopatologia, tá bom? Mas normalmente é uma paralisia que ocorre no nervo
do nervo facial, portanto compromete a musculatura da expressão facial, tá bom? O componente sensitivo, que é o nervo intermédio, que não dá para visualizar na imagem, mas é importante que você saiba o quê? Que ele inerva os 2/3 anteriores da língua, gerando o paladar. 2/3 anteriores, o terço posterior é outro nervo. Então os 2/3 anteriores da língua é inervado pelo nervo intermédio, tá certo? Logo, de maneira geral, esse pá craniano é responsável, de um modo geral, né? Então, o nervo facial, de um modo geral, o nervo facial intermédio, ele é responsável pela inervação, pela inervação dos músculos da mímica facial, da expressão facial, inervação dos 2/3 anteriores da língua, das glândulas salivares e lacrimal, mas ele não inerva todas as glândulas salivares não, tá certo? Ele vai inervar a submandibular e a sublingual. A glândula parótida vai ser inervada por outro nervo, tá certo? Então essa é a ação do nervo facial. Só recapitulando, nervo importante, dividido em, ele é um nervo misto, tem um componente motor e um componente sensitivo. O componente motor é o nervo facial propriamente dito, o componente sensitivo é o nervo intermédio. O nervo facial ele se divide em 5 ramos, que a gente já mostrou: o auricular, o temporal, o zigomático, o marginal e o mandibular. E ele vai inervar, esse componente motor vai inervar os músculos da expressão facial. Já o componente, que é o nervo intermédio, que é o componente sensitivo, inerva os 2/3 anteriores da língua. Tá bom? Então isso é o 7º pá craniano. Pois bem, agora vamos para o 8º pá craniano, que é esse aqui, ó. 8º pá craniano, deixa eu mostrar aqui, ó. 8º pá craniano, que é esse pá craniano aqui, ó. É chamado de nervo vestíbulo coclear. Esse nervinho aqui, ó, vestíbulo coclear, tá vendo? Então repara que o nervo vestíbulo coclear, que são 2, ó, ele vai ter, ó, dividido em 2 partes, ó, um componente que é o nervo coclear e o outro componente que é o nervo vestibular. Então aqui, quando ele surge, chama-se nervo vestíbulo coclear. Depois ele se divide em 2, ó, nervo coclear e nervo vestibular. Então esses nervos, o nervo vestíbulo coclear, ele é um nervo sensitivo. Ele vai em direção ao ouvido da gente, tá bom? Então ele é formado por fibras somáticas especiais, né? Ele penetra o osso temporal pelo meato acústico interno, né? Lembra do meato acústico interno? Então esse nervinho aqui, ó, penetra pelo meato acústico interno e vai para o ouvido aqui do lado, ó. Ou ele aqui, tá vendo? Isso é emergência cefálica, a gente já viu que é ali no bulbo, né? O seu componente vestibular é responsável pelo equilíbrio e possui 4 núcleos, né? E o componente coclear está relacionado com a audição, tá certo? Perfeito? Então o nervo vestíbulo coclear, o nervo sensitivo, dividido em parte coclear, parte vestibular. A parte coclear está relacionada com o equilíbrio e a parte vestibular do nervo está relacionada com a audição. Desculpa o contrário, tá? A parte vestibular do nervo está relacionada com o equilíbrio, estão recapitulando, né, para deixar bem claro. A parte vestibular está relacionada com o equilíbrio e a parte coclear está relacionada com a audição. Perfeito? Então, nervo vestíbulo coclear, 8º pá craniano, é um nervo sensitivo. O 9º pá craniano, que a gente vai visualizar aqui, ó, 8º pá, que é este, ó, e aqui tem um nervo pequenininho, que é o 9º pá craniano, chamado de nervo glossofaríngeo. O nervo glossofaríngeo, como o próprio nome diz, né, quando a gente vê a expressão glosso vem de língua, faríngeo vem de faringe. Então ele é um nervo misto, suas fibras são motoras e sensitivas, como o próprio nome diz, né, um nervo misto leva estímulo motor e leva estímulo sensitivo. Essa parte sensitiva vai estar relacionada com a sensibilidade que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá certo? Então, sua emergência craniana, o nervo glossofaríngeo, ele surge do crânio, ele sai do crânio através do forame jugular, e ele vai inervar o quê? Ele realiza a inervação da glândula parótida. Não lembra quando eu falei para vocês que o nervo facial não inervava todas as glândulas salivares, ele inervava só a glândula submandibular e sublingual. Quem inerva a glândula parótida é o nervo
faríngeo, tá? Então ele inerva a glândula parótida, ele inerva o terço posterior da língua. Então, portanto, a língua é inervada pelo nervo facial e pelo nervo glossofaríngeo, né? O nervo facial, 2 terços anteriores, e o nervo glossofaríngeo, o terço posterior da língua. Ele inerva a tuba auditiva, a faringe, aí vem a parte motora, né? O músculo constrictor da faringe, a úvula e as tonsilas, tá bom? Então, além disso, ele também inerva os músculos estilofaríngeo, constrictor superior da faringe. Portanto, é um músculo que está relacionado com a contração da faringe, portanto, ela é importante durante a deglutição. É um músculo que é um nervo que está relacionado com a sensibilidade da língua, da tuba auditiva. É um nervo que está relacionado com a inervação da glândula parótida. Perfeito? Então ele é um nervo misto que vai inervar a parte sensitiva da língua, o terço posterior da língua, vai inervar a glândula parótida, vai inervar os músculos da faringe, tá certo? Então esse é o nosso 9º pá craniano, que é esse aqui que você está vendo, ó, em destaque, bem aqui, o nervo glossofaríngeo. O 10º pá craniano é o maior de todos, ó. Ele é chamado de nervo vago, ó. Tá aqui o grandão aqui, ó, nervo, cadê ele, meu Deus? O vago, tá aqui, ó. Componente acessório. Não está mostrando na imagem o nervo vago. Enfim. O nervo vago não. Enfim. O nervo vago, ele é o 10º pá craniano, né? Ele é um nervo misto, é o maior dos pares cranianos, como eu disse a vocês, né? Então o nervo vago é um nervo bem grande, é o maior de todos os pares cranianos. Ele vai inervar essas vísceras da região do tórax e do abdômen. Então ele é um nervo misto, como eu disse a vocês, ele emerge do crânio pelo forame jugular, né? Ele sai do crânio pelo forame jugular, ele atravessa o forame jugular. Suas fibras são eferentes motoras e parasimpáticas, e as fibras aferentes sensitivas. Ele tem como função, quais são as funções principais do nervo vago, né? Ele tem como função inervar os músculos da faringe, da traqueia, da laringe, e vai inervar as estruturas torácicas e abdominais, tá? E conduz a inervação parasimpática para os órgãos viscerais. Perfeito? Portanto, ele é um nervo misto, né? Ele tem essa parte motora e essa parte sensitiva. Ele vai inervar, repito, musculatura da faringe, da traqueia, da laringe, vai inervar as vísceras, confere inervação parasimpática para as vísceras do trato gastrointestinal, ou seja, esôfago, estômago, tá? Ele manda uma inervação para o coração, controlando a frequência cardíaca. Então ele é um nervo bem importante, o nervo vago, o 10º par craniano. Tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo, né? O 11º par craniano é o nervo acessório, tá certo? Que é o 12º nervo acessório, que é esse aqui que você está vendo, ó. Nosso nervinho acessório. Ele é um nervo exclusivamente motor, tá? Ele é um nervo exclusivamente motor. Sua emergência craniana é o forame jugular, então ele sai também pelo forame jugular. Ele possui uma divisão interna e externa. A divisão interna segue junto com o nervo vago e forma o nervo laríngeo recorrente, que vai participar da inervação da laringe, né? Já a sua divisão externa, ele vai para o músculo trapézio e o músculo esternocleidomastoide, realizando inervação desses dois músculos. Tá certo? Então o nervo, repito, o nervo acessório, ele confere inervação juntamente com o nervo vago, vai formar o nervo laríngeo recorrente, vai inervar a laringe, é um componente interno dele. E o componente externo do nervo acessório
vai ser exclusivamente motor também, ele vai inervar a musculatura, esse músculo trapézio, tá certo? E o músculo esternocleidomastoide, tá certo? Então esse é o nosso 11º par craniano. O último é o 12º par craniano, que é esse aqui, ó. O 12º par craniano é esse aí, ó. Chama-se nervo hipoglosso, ó. Hipoglosso, ó. Aqui, ó, glosso vai para a língua, ó. Tá vendo aqui? A língua do cara tá aqui embaixo. Então, nervo hipoglosso. Gente, o nervo hipoglosso é um nervo essencialmente motor, tá? Ele é um nervo motor. Ele emerge do crânio, né? Pelo canal do nervo hipoglosso, que nós vimos isso lá do osso occipital. Então ele surge, sai do crânio lá do canal do nervo hipoglosso. E a sua origem no encéfalo é justamente no bulbo, tá certo? A sua função principal é a inervação dos músculos intrínsecos e extrínsecos da língua. Ou seja, ele permite que eles se movimentem. A movimentação da língua da gente, então a língua é um músculo, né? A movimentação da nossa língua é feita exatamente pelo nervo, pelos músculos intrínsecos e extrínsecos da língua, e esses músculos são inervados pelo nervo hipoglosso. Tá certo? Então, gente, essa é a nossa revisãozinha. Não foi uma revisão, foi um conteúdo propriamente dito, né? De nervos cranianos, tá bom? Então nossa próxima aula vai ser sobre o nosso cérebro. Nós vamos começar a estudar o cérebro, lembrando que o cérebro é dividido em duas partes, né? Nosso cérebro vai ser dividido em telencéfalo e em diencéfalo, tá certo? Então isso aqui é o nosso conteúdo da próxima aula. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui o nosso cérebrozão, né? A gente tem aqui, ó, o nosso telencéfalo, que é essa parte externa do cérebro, e aqui a parte medial do cérebro, ficando localizado nessa região aqui, ó. Deixa eu retirar esses elementos para você ver. Então essa região aqui, ó, é o nosso diencéfalo, que é isso aqui, ó. Tá, nosso diencéfalo é esse elemento aqui, ó. Tá bom? Então isso aqui nós vamos estudar na próxima aula. Beleza, gente? Então espero que vocês tenham gostado. Esse é o conteúdo referente a nervos cranianos. Não é muito fácil, mas também não é conteúdo mais complexo, não. Perfeito? Então é isso. Forte abraço e até a próxima aula.